Esse é o podcast Depois do Caos, um espaço que nasceu para a gente compartilhar, refletir, debater, compartilhar histórias que nos mostram que todo mundo está aprendendo a existir diante dos obstáculos. Meu nome é Ana Júlia Agostinho, muito prazer. Eu sou jornalista de formação, trabalho com publicidade e eu estou cursando filosofia. Eu sou curiosa por essência e eu quero caminhar do seu lado nesse caos que é viver. No episódio de hoje, a gente tá com a Regina Madaloso, que eu sou muito fã. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui também, acho que somos duas. Ai, que bom. A Regina, gente, ela tem assim um currículo maravilhoso. Eu separei aqui alguns pontinhos para eu te apresentar, mas depois vai ser muito bom você se apresentar mesmo, porque eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos, e é um ótimo exercício também, porque às vezes na hora da gente se apresentar, a gente não fala tudo que a gente é, né? Às vezes a gente esconde umas coisinhas. Então vamos lá. Ela é economista, ela tendo a economia feminista como foco nas suas publicações e pesquisas acadêmicas, mestre na UFRGS e PhD pela Universidade de Illinois. Também tem formação em psicologia sistêmica pelo Instituto Sistemas Humanos, sendo especialista em psicologia junguiana. É premiada no famoso Prêmio Jabuti 2025, no eixo Ciência, Cultura e Economia, com seu livro Iguais e Diferentes, Uma Jornada pela Economia Feminina. E eu quero muito saber de você, porque quando eu estava fazendo toda essa pesquisa, entendendo exatamente toda sua trajetória, que a gente vai falar muito além da trajetória no trabalho, é muito interessante, porque é economista, psicanalista, escritora. Então, conta um pouco para a gente como você chegou, onde você está agora, se apresenta também para as pessoas que não te conhecem, para conhecer também essa mulher maravilhosa e inspiradora. É legal escutar as pessoas contando, né, de que lugares que a gente vem. Eu acho que a primeira coisa, quando me perguntam quem você é, eu gosto de dizer, eu sou gaúcha, eu nasci no Rio Grande do Sul, e isso é uma coisa que me define. Eu sou a filha mais velha de duas filhas, nós somos somente duas, e eu vim para São Paulo depois de ter ido para vários outros lugares. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, morei em Porto Alegre, depois morei no Rio de Janeiro, aí voltei para Porto Alegre, fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado, e quando eu voltei para São Paulo. Então, hoje, se você me perguntar onde é a tua casa, minha casa é São Paulo, eu adoro São Paulo. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que diz, eu não quero sair dessa cidade, eu gosto daqui. E eu entendo que é por todo o privilégio que eu tenho de conseguir viver bem nessa cidade. Hoje, eu moro a 3 quadras e meia de onde eu trabalho. Eu não uso carro, eu caminho. Então, assim, é uma São Paulo que poucas pessoas têm oportunidade de ter. E acho que isso define um pouco quem eu sou, sabe? Eu sou todas essas misturas. Sim, eu sou economista e eu sou psicóloga. Sim, eu escrevi um livro de economia feminista e, ao mesmo tempo, eu trabalho numa clínica como psicóloga. Não é um problema, são só faces diferentes de uma mesma pessoa. Essa sou eu, essa bagunça toda. Engraçado você usar a palavra bagunça, né? Porque a ideia daqui, né, do nosso papo, é olhar muito essa bagunça como uma forma de oportunidade da gente se encontrar com a gente mesma. Né? Então, quando você ouve a palavra bagunça ou até indo para caos, o que você pensa quando você ouve a palavra caos? O que vem na sua cabeça? E até de referências que você tenha ou do que você já viveu. O que é um caos para você? Caos, para mim, é uma situação que causa muita, muita ansiedade e que eu não sei para onde ir. Diferente de bagunça. A bagunça não precisa ser caótica. A bagunça é só uma desorganização para você poder transformar. Eu acho que é muito difícil você passar uma vida inteira sem ter momentos caóticos. Existem momentos caóticos. E aí, como é que a gente lida com eles, né? Mas os momentos de bagunça, eles não são necessariamente tão dolorosos assim. Eles só dão uma desorganizada para a gente mudar. É como quando você está usando o Waze e você está seguindo o Waze e de repente ele te coloca num congestionamento e você diz, não, eu vou enfrentar o Waze e eu vou fazer algo diferente. Já tentei várias vezes.
Geralmente dá errado. Geralmente eu vou por uma rua sem saída, eu volto para onde eu estava, só que mais atrás. Mas é aquela baguncinha que foi necessária até para eu testar se funciona, né? E eu vejo muito, a minha vida teve alguns momentos caóticos, muitos momentos de bagunça. Hoje em dia até está bem organizada. Nesse momento caótico que você falou, né? Então agora está mais organizada, mas os momentos caóticos que você teve, e claro, os que você se sente confortável para compartilhar. Conta pra gente algum que você teve que, no momento que você olhou, você falou, caramba, aqui é um ponto de virada, né? Porque é exatamente o que você falou, a bagunça é aquilo que você meio que sabe onde está tudo. O caos é aquilo que você fala, estou perdida. Eu preciso, não sei aonde buscar referências ou estratégias para ir além. Então, teve, com certeza, né? Você já falou que teve. Qual foi alguns momentos, ou um grande momento de virada de chave? Porque ver uma mulher como você, que chegou onde chegou e assim, tá, e não é que tá no topo da montanha, tá subindo e tá encontrando outros topos de muitas outras montanhas, e o que é muito inspirador também pra gente, sempre olhar e falar, nossa, eu não preciso parar aqui, eu não preciso me contentar com economista, né? Aí usando essa referência, eu sou jornalista, eu não preciso me contentar com jornalista. Eu sempre amei filosofia, estou estudando filosofia. Para quê? Não sei ainda. Mas se você puder compartilhar um pouco, acho que vai ser muito rico. Eu acho que eu tive 2 momentos mais marcantes de caos na minha vida. Os 2 tiveram um fundo de questões particulares, pessoais, mas os 2 são ligados a questões profissionais. O primeiro deles foi quando eu estava terminando a faculdade de economia. Eu fiz economia, eu terminei minha faculdade na PUC do Rio, num departamento super elogiado, uma faculdade super legal, mas que eu não gostava. Eu não gostava de economia, eu não era aquilo que eu queria. Eu comecei sem saber, e eu comecei como muitos adolescentes começam, acho uma crueldade aos 17, 18 anos, você tem que decidir o que você vai fazer o resto da vida. Eu não sabia, e eu escolhi uma faculdade que me desse a oportunidade de eu fazer várias coisas depois que eu terminasse. Eu pensei, economia vai fazer isso comigo, eu vou poder trabalhar onde eu quiser. Quando eu tinha 17 anos, Ana Júlia, eu queria ser engenheira de Minas, psicóloga, economista, bibliotecária, geofísica. Essas eram algumas das profissões que eu estava decidindo, assim. Não tinha nenhum rumo, tinha coisas que eu sabia que eu não queria. Medicina e odonto, pronto, eu sabia que eu não queria. Direito, também não. Mas o resto tudo me interessava. Eu comecei faculdade de publicidade e propaganda já fazendo economia. Então, assim, imagina, terminei economia porque eu tinha que terminar a faculdade. Se tem uma coisa que eu faço, eu sou determinada para chegar no fim. Eu vou e eu termino. Mas não era uma coisa que eu queria. Bom, cheguei no final da faculdade, não tinha emprego, não consegui emprego no Rio de Janeiro. Na época eu era casada com meu primeiro marido, o que eu era muito jovem, então pesava contra mim eu já ser casada, aquele preconceito, ela vai ter filho logo, como é que a gente vai investir numa pessoa assim? Eu tive que voltar para Porto Alegre, onde, com ajuda, eu consegui um emprego e uma colocação, onde fui super bem recebida, onde aos poucos eu fui crescendo dentro dessa empresa, mas eu não gostava, não era aquilo que eu queria, eu estava trabalhando em coisas que eu não queria. E aí, nesse caos, eu resolvi que ia fazer mestrado. Mas eu não tinha me preparado para o mestrado, para fazer a prova. Na economia você faz uma prova super difícil. Eu não tinha me preparado, fazia mais de um ano que eu não tinha saído da faculdade, e eu me inscrevi no penúltimo dia que tinha de inscrição para a prova. Então, me inscrevi, estudei alguns dias e fiz a prova para passar, e eu queria passar em Porto Alegre, porque eu morava em Porto Alegre, eu não ia querer mudar de novo, eu tinha que passar em Porto Alegre. Então, tudo parecia muito sem para onde ir. E nessa hora, eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir entrar. Eu ia estudar, eu ia conseguir entrar, eu incomodei a secretária dessa faculdade tanto, a Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu ia lá quase todo dia saber qual era a minha colocação na lista, se eu ia ter bolsa, porque também eu só poderia começar o mestrado caso eu ganhasse bolsa. Caso eu não ganhasse bolsa, eu ia continuar no meu trabalho
me esperando outra chance, né? Eu não ia parar de trabalhar para estudar sem receber. Sim. Então, foi um momento de caos que eu acho que o que me guiou foi uma necessidade de mudança. Isso que eu noto de parecido nos meus momentos caóticos. As pessoas dizem, nossa, é muito corajoso. Eu acho que a coragem, ela aparece em situações que parece que não tem outra alternativa, só ter coragem. Tem que ser feito alguma coisa. E eu vejo isso relacionado ao segundo momento caótico, que eu já estava me dedicando à psicologia, eu estudava psicologia, já tinha feito pós, já estava lentamente trabalhando no consultório, mas levando a minha vida de pesquisadora em economia, de professora. Enquanto eu estudava psicologia, eu fui coordenadora de um mestrado. Então, assim, não é que eu larguei pé da economia, não, eu fui levando as duas coisas junto. E chegou uma hora que virou o caos, porque era muita coisa ao mesmo tempo. E aí, aquele momento, o que eu faço agora? E aí, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha um excelente emprego, eu trabalhava numa universidade que é muito reconhecida, numa faculdade que é muito reconhecida, a minha pesquisa estava sendo financiada pela faculdade, eu dava aula, gostava dos meus alunos, gostava dos meus colegas de trabalho, supostamente estava indo tudo bem, por que eu queria mudar? Sim. Mas eu senti aquela necessidade que eu tinha que fazer alguma coisa, mais ou menos assim, será que eu vou continuar com essa vida que eu tenho? Meus avós viveram até muito tempo, tá? Eu sou de famílias que vivem muito. Eu pensei, não tô nem na metade da minha vida pelas minhas contas e eu vou ficar fazendo isso o resto do tempo? Ou eu vou me dar chance de mudar? E aí, de novo, nossa, você foi muito corajosa de sair de onde você estava para conseguir ficar só no consultório. Fui, mas não me parecia que tinha outra alternativa que fosse me deixar feliz. Foi esse momento de caos, de muita angústia, de uma ansiedade extrema, que me fez optar por vir só para o consultório. Um só com muitas aspas, tá? Porque foi um só quando eu comecei a escrever o livro. Então, ao mesmo tempo que eu desisti da economia, eu fui escrever um livro sobre o que eu tinha feito. Então, tudo muito paradoxal, mas andou. E aí caminhou e eu, pronto, superei o caos novamente. E sabe o que eu achei muito legal nisso que você falou, em várias coisas, mas alguns pontos me chamaram a atenção, e o primeiro é quando você falou da coragem. Porque realmente, quando a gente olha, parece que a coragem só vem no momento que é isso, jogaram a gente do precipício. Às vezes a gente mesmo se joga do precipício, aí vem a coragem. Aí falam, nossa, que coragem. Você se concorda com isso? Ou você acha que tem facetas da coragem? Depende do momento, depende da situação. Acho que depende. No meu caso, eu identifico a coragem na hora que eu sou colocada à prova. Mas é o meu caso. Talvez para outras pessoas seja diferente. A hora que eu sinto que tem que ser feito alguma coisa, a coragem aparece. Eu brincava com os meus alunos quando eu dava aula na faculdade, que vários deles diziam, nossa, eu fico muito nervoso na hora de prova, eu pego a prova, eu sei fazer, eu não consigo. E aí eu contava a minha experiência. Eu odeio prova. Eu sempre fiquei muito nervosa antes de fazer prova, muito, muito nervosa, daquelas pessoas que vai para o banheiro e volta, sabe, que diz, meu Deus, eu não estudei, falta alguma coisa, uma dificuldade para fazer prova, mas tinha uma coisa que acontecia comigo, que hoje eu acho que eu chamo de coragem também, a hora que o papel chegava na minha mão, acabou. O nervosismo ia embora, dava um alívio no corpo, era uma sensação, inclusive, agradável. E aí, eu fazia a prova. Eu acho que era coragem. Ao mesmo tempo que era coragem, era assim, não tem mais nada que eu possa fazer nesse momento, a não ser resolver este problema que está aqui na minha frente. Sim. Então, para mim, a coragem é você se dar conta que não tem alternativa, não dá mais para negociar.
Não tem mais nada. Antes da prova sempre dá para pegar alguma coisa para estudar, dá para algum colega te contar alguma coisa. Não, naquela hora que a prova chegou, acabou, deu, é aquilo. Então, em momentos caóticos, a hora que você se dá conta que não tem mais saída, você tem que resolver o problema que está ali. Pronto. A coragem, é a hora que a coragem é necessária. Ela é importante, porque senão, aí eu acho que fica muito difícil, se você não tem a coragem de enfrentar algo que é inevitável, não tem como sair daí. E o caos é sobre isso, né? Que é o que a gente tá falando no começo, diferente da bagunça, o caos, assim, vai ter que fazer alguma coisa. Acontece de um jeito, umas encruzilhadas, quando você falou, é isso, uma encruzilhada. Você falou, ou eu vou fazer a prova, ou eu não faço a prova, tenho uma questão assim, e não vou fazer a prova. Né? Que aí tem outras questões que a pessoa pode até tratar, mas falando num nível que a gente entende o nervosismo, é isso, nossa, não vou fazer a prova. Enquanto você falava, recentemente eu fui acompanhar uma cliente minha numa entrevista. E a Zezé Mota estava também nessa entrevista. E a Zezé Mota falou uma coisa que eu acho que associa muito ao que você está falando da coragem. Porque estavam comentando sobre maravilhosa atriz, estavam falando, nossa, você entra e brilha. Ela falou, eu fico sempre extremamente nervosa. Eu fico com medo, eu fico assim, apesar de eu já ter entrado milhões e milhões de vezes que ela estava, eu não sei se ela ainda está, mas ela estava com uma peça no ar. E era sobre essa peça que estavam falando de teatro, que tem uma grande parte dela falando sozinha, mais um monólogo. E ela comentou que estava conversando com Fernanda Montenegro, uma grande atriz também, e elas estão comentando como a falta desse friozinho na barriga, disso, que aí eu acho que é esse frio que vem a coragem, ela falou, aí tem alguma coisa errada. Ela falou, aí talvez você não esteja com paixão. Aí ela trouxe, né, a análise dela, mas eu acho que se associa muito a isso, porque e que você falou que tem uma coisa prazerosa também, e tem. Toda vez que eu não vou entrevistar alguém para o podcast, eu fico assim, ai meu Deus, ai. E na hora H é sempre muito maravilhoso e dá essa sensação de nossa, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu dei o meu melhor, né? É exatamente isso. Eu não sou atriz, mas enquanto professora, eu dei aula mais de 20 anos e várias vezes teve um curso que não sei, acho que eu dei uns 14 anos o mesmo curso, em alguns períodos eu dava 2 turmas no mesmo semestre, então imagina quantas vezes eu falei a mesma matéria. E os alunos às vezes não acreditavam, mas na hora que eu entrava na sala de aula, e eu entrava com geralmente algum papel na mão, porque eu sempre tinha medo de poder esquecer alguma coisa, entrava com frio na barriga. Todas as vezes. Não aconteceu nenhuma vez de eu entrar e dizer, nossa, que tranquilo. Não, nunca. Agora, na hora que eu dizia ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, acabou. A partir dali, vinha algo e saía. Ah, sempre foram as melhores aulas? Não, teve aula que não foi boa, teve aula que foi super boa, mas elas aconteceram. Porque aquele medo, aquilo que me segurava antes, quando chegou na hora, passou. E aí foi adiante. E eu também concordo que se você não tem esse frio na barriga antes de encontros, encontros para dar aula, encontros para apresentar uma peça, encontros para entrevistar alguém, encontros aqui no consultório, se você não tem esse frio na barriga, tem algo errado. Porque é essa emoção que faz a gente conseguir se conectar com o que a outra pessoa também precisa e que alimenta a gente. Da aula é um negócio fantástico para o professor. É muito bom, porque a gente aprende muito. E o único jeito de estar animado é se dar conta disso, porque senão fica algo monótono, algo chato. E aí sim, você perde a emoção, não tem graça, né? Sim. E, Regina, quando você está falando disso, diferente do caos, né? Estou tentando encontrar, porque está muito interessante. Quando a gente tem né, o caos, a gente não sabe o que vai acontecer. Que é isso? Um monte de coisa, meu Deus, jogar no precipício. Quando você, por exemplo, vai dar aula, ou até eu quando eu vou entrevistar, não, eu fiz minha lição de casa.
Você vê esse medo sendo semelhante, sabendo que o caos é isso? Nunca estive, ou já estive nessa situação que quando você estava trabalhando super bem no mercado de economia, e falou, quer saber, vou para outro mercado. Né? Você deu esse salto de fé, né? Não sabia o que ia acontecer. Veio uma rede que te pegou e foi ótimo, está sendo ótimo. Só que você enxerga alguma associação entre quando a gente não sabe o que vai acontecer ou quando vai dar aula? É um medinho que é parecido? Eu acho que o medo de mudança de rumo de carreira, ele é muito forte. Para mim, ele gerou muita insegurança, porque o medo de dar aula é aquele medo do desconhecido conhecido. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas você tem maturidade suficiente para saber que sempre algo diferente vai rolar lá dentro. Então, é um desconhecido, mas você já conhece, está dentro do controle. O caos de mudança de carreira, ele é muito maior, porque você não sabe para onde você está saltando. Eu nem acho que é um salto tão no escuro. Na minha trajetória, ele foi um salto bem controlado. Primeiro eu fui estudar, aí eu fui ver se eu gostava do que eu estava estudando, aí eu fui testando como é que eu me adaptava como terapeuta, aí eu fui procurar mais coisas para estudar, a formação, fui vendo como eu era recebida também, então as coisas foram acontecendo devagar. A última coisa que eu fiz foi a faculdade de psicologia, tá, Ana Júlia? Eu fiz tudo ao contrário, comecei pela pós e terminei na faculdade, mas foi tudo muito planejado e cuidado. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, a Regina um dia acordou e resolveu que ia ser terapeuta. Não, a Regina não fez isso. A Regina levou 10 anos estudando, fazendo um planejamento para conseguir fazer essa troca. Todo mundo tem que fazer assim? Não, esse foi o meu jeito. Eu sou uma pessoa cautelosa, eu sou extremamente avessa ao risco, eu não gosto de correr risco. Então, eu imagino o caos que foi necessário para que eu tomasse essa decisão. E eu vejo que o caos, ele vem muitas vezes de insatisfações, obviamente. Se você está super satisfeito, talvez você não entre no caos. Mas quando começam a surgir insatisfações que tem a ver com a gente, tem a ver com as relações, tem a ver com o lugar que você trabalha, aí você começa a perceber, aqui está se instaurando alguma coisa. Eu lembro muito de um aniversário meu, eu adoro fazer aniversário, Eu também. adoro fazer Qual é o seu aniversário. signo? Eu sou aquário. Ai, amo! Então, assim, eu adoro, meu aniversário é em fevereiro, eu adoro fevereiro. Então, assim, teve um aniversário que quando a gente foi comemorar, aquela hora que você apaga a velhinha e faz um pedido, sabe? Na minha cabeça, eu falei assim, eu tenho 5 anos e eu vou mudar completamente o meu jeito de trabalhar. Dou 5 anos para isso acontecer. E realmente, foi dentro desses 5 anos. Era um pedido e uma meta, era um plano, era tudo ao mesmo tempo. Já estava se encaminhando, mas foi a hora que eu realmente coloquei na minha cabeça, aqui está o prazo. E também me ajudou. Me ajudou porque eu tinha um prazo para mim mesma. Eu tenho até ali para me organizar. Não dá mais para eu ficar pensando, ai, quando será? Ai, quando eu tiver 70 anos, quando eu tiver 60, 50. Não, não, não. 5 anos. Você tem 5 anos para fazer alguma coisa. 5 anos é um período grande, mas era o período que eu tinha me dado. Perfeito. Nossa, e quando isso causa, eu estava dando uma olhadinha de onde veio a origem da palavra caos. E veio do grego caos, que também era um deus da mitologia, e não tinha nada a ver com bagunça, né? Uma bagunça absurda, extrema. Era sobre um vazio para se criar. E quando você falou da meta, é exatamente isso. É quase como você falou: vou aqui esvaziar o que eu preciso esvaziar, criar o caos que eu preciso criar, porque eles falavam que era o que não era criado, mas estava disponível para ser criado, né? Para ser manipulado e feito. E é exatamente isso que você fez. É interessante, enquanto você falava, eu fiquei pensando naquele conceito de buraco negro, né? O caos é um buraco negro que não é falta de matéria, é muita matéria no mesmo lugar. Eu acho que é isso, é muita coisa junta que você vai ter que escolher.
E a gente acha que escolher uma coisa boa de verdade, poder escolher é bem legal, né? Uhum. Mas as escolhas são difíceis. A Uhum. hora que você escolhe um caminho, você não escolheu outro. Você desistiu. Aliás, não é que você não escolheu outro, você desistiu de todos os outros caminhos que você poderia ter escolhido. É muito complicado, eu entendo as pessoas que têm muita dificuldade de escolher, porque você abre mão de muita coisa para seguir escolhendo, para seguir num caminho. Eu acho que cada pessoa escolhe de um jeito. No meu caso, eu amo escolher e ir adiante. Não gosto muito, tenho muita dificuldade, trato isso, inclusive, de olhar para trás e ver o que eu deveria ter feito diferente. Não é algo que me alimenta. Até olho e no sentido de o que eu poderia ter feito para melhorar, mas olhar e dizer assim, nossa, lá atrás eu deveria ter começado fazendo a faculdade de psicologia, porque daí eu já teria muito mais anos. Claro que isso passa na minha cabeça, mas eu olho e digo, não, calma. Eu fiz um caminho e eu só tô aqui feliz onde eu tô, porque o caminho que eu fiz lá atrás foi o caminho que eu fiz. Eu não sei se eu estaria tão feliz hoje se eu tivesse feito psicologia aos 18 anos de idade. Sim. Talvez eu tivesse escolhido outro caminho que não me deixaria tão bem quanto eu tô agora. Mas nunca você errou numa escolha? Calma aí. É claro que eu já tomei escolhas que eu preferia não ter tomado. Eu sou um ser humano. Mas eu não vou ficar me punindo por algo que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o que aconteceu lá atrás. Eu escolhi, tá escolhido. Foi o melhor que eu pude fazer, isso eu tenho certeza. E eu confio, sabe? Eu sou uma pessoa que acredita muito no ser humano. Eu acho que as pessoas são boas e eu acho que as pessoas fazem o melhor que é possível para elas a cada momento. Não consigo acreditar que alguém faça algo dizendo, não, isso vai dar errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Não, a pessoa tem alguma coisa que ela acredita que vai dar certo naquela bagunça que ela escolheu. Ela só precisa entender o que, né? Se ela continua fazendo escolhas que são ruins para ela. Mas ela fez o melhor que era possível. E eu acho que esse é um jeito bom de conseguir ver os outros e bom da gente ver a gente mesmo. Senão a Uhum. gente se cobra demais, né? Super. Nossa, com certeza. Eu também, eu sou da mesma linha, também olho e vejo solução. Eu não sou daqueles que falam, que vem um meteoro, destrua tudo. Não. Tenho essa Mesmo quando dá vontade, né, Ana Júlia? De vez em quando até dá vontade de dizer isso, mas a gente se segura. de tudo, dá vontade. Mas porque é isso. É que nem quando alguém casa, depois separa, a pessoa não casou querendo separar, né? E aí usa esse, né? Dá para usar esse exemplo em qualquer outra questão. Mas eu também sou muito dessa linha, e quanto mais a gente é gentil e tem essa visão, eu tenho visto que melhora a forma que a gente olha para a gente mesmo. Porque diante do caos, é muito fácil. Eu gosto de brincar sabe o Divertidamente, aquele filme da Disney? Eu gosto de brincar quando tá tendo caos, aquele caos. Todos os divertidamentos querem pegar o controle. Eles ficam brigando lá. E dá raiva, dá tristeza, dá medo, dá euforia. E aí fica aquela bagunça. E aí, o normal para mim, e aí também eu trabalho muito isso, é ficar com muita raiva porque eu não consigo tomar uma decisão. Só que eu vi, quanto mais gentil eu sou com o outro, que tá nesse processo também caótico, que ele tá vivendo, mais eu tô sendo gentil comigo. Não é fácil, porque eu fico muito brava comigo mesma. Aí eu tô vendo, mas eu tô vendo que existe algo bilateral aqui. Quanto mais eu olho para lá e aceito, eu também consigo fazer isso comigo. Nesses momentos caóticos, e eles existem. Isso que você falou de escolhas, a vida é feita de escolhas, e até tem um livro que chama A Fundação, que eu tô assistindo a série, não li o livro ainda, mas é incrível, inclusive é da Apple TV, muito boa a série, que é uma distopia muito louca. O cara escreveu há anos atrás, não lembro a década que ele escreveu, mas assim, ele está de parabéns. Muita coisa que ele falou, que ele escreveu de mentalidade, ele conseguiu prever muita coisa. E tem uma robô lá, que é a Demerzel. E a robô não tem escolhas. Só que começa a dar um glitch no sistema dela e ela começa a ter a opção de escolher. A robô entra, e olha esse livro, a robô entra em parafuso, literalmente. Ela fala, o que
que isso? E aí ela entende que o ser humano vive com isso, e aí tem diálogos incríveis, que ela fala como é pesado viver desse jeito. E ela não tinha, era uma programação. Era sempre virar à direita, era sempre salvar tal pessoa. Agora ela tinha escolhas. E aí eu fiquei, caramba, olha só, é isso que a gente vive, que aí, no meu caso, muitas vezes eu sou muito brava comigo mesma, de, nossa, eu tinha que escolher, eu tinha que saber o que eu tenho que fazer. Mas não, é um processo. É um E é processo. legal essa analogia, né? Porque se você é um robô, você não tem escolha, porque você sabe o que é certo, né? É Uhum. isso ou aquilo. Não tem as alternativas estão essas, pondera, escolhe a alternativa certa. O robô acerta. E a gente, como ser humano, a gente tem escolhas, não tem um caminho certo, tem vários caminhos certos. Essa é a beleza, é o caos, é o que deixa os nossos controles de divertidamente bagunçados, porque tem várias escolhas, não tem um certo. É tão melhor quando a gente se dá conta que não tem um certo, que tem vários certos, e que a gente pode ir moldando esses certos de jeitos diferentes, porque senão fica esse embate que eu acho que hoje em dia está muito acirrado do eu tô certa, você tá errada. Eu escolhi assim, você escolheu assim. Então, é tudo dicotômico, certo, errado, sim ou não, quando não. Tem um cara da psicologia que eu gosto muito, que faleceu ano passado, e que ele falava uma frase que eu levei para mim. A hora que eu entendi a frase, eu levei ela adiante. Não é necessário você estar errado para eu estar certo. Isso é fantástico. A gente pode conviver com pessoas que pensam muito diferente uma das outras e ambas estarem certas, porque a gente não veio do mesmo lugar. Então, como a gente não veio do mesmo lugar, a gente não está vendo a mesma coisa. Um não precisa estar errado para o outro estar certo. O problema é quando a gente acha, como se a gente fosse robô, que só tem um jeito, e é aquele jeito. Então, achei fantástico, acho que eu vou assistir essa série, porque acho que a robô se colocou no lugar de um humano que passa a entrar nesse caos das escolhas. Sim, exatamente. Porque é isso, porque muito interessante essa frase, inclusive. Fala até de novo. Não é necessário você estar errado para eu estar certo. É muito forte isso, porque isso resolve muita coisa. Até quando alguém está passando por um caos e a outra pessoa fala: Ah, mas isso não é nada. Vai ser o caos para ela. A pessoa está no processo dela, né? Você vê muitas pessoas lidando com crianças, né? Aqui no consultório eu atendo crianças também, e aí às vezes dizem, nossa, mas tá tão preocupada, é só uma prova, entende que vai fazer a prova e passa. Meu Deus, para aquela criança, aquela prova pode significar 1 milhão de coisas. Pode significar, meu pai e minha mãe não gostam mais de mim se eu for mal na prova, meus professores não vão me admirar mais, é a única coisa que eu me destaco é ir bem em provas. Então, você olha e você acha que o problema, só porque é criança, é um problema fácil. As crianças têm problemas super complexos. E se a gente não conseguir olhar para elas e dizer, nossa, é verdade, super difícil. Às vezes o problema é como é que eu faço meu amigo fazer uma coisa que eu quero. Poxa, às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir. E aí? O que a gente vai fazer a partir disso? É, então, como é que a gente consegue entender o outro como uma pessoa que é diferente da gente? Onde eu fiz a minha formação em psicologia, uma das professoras, que hoje em dia eu trabalho com ela, eu tenho a sorte de trabalhar com ela chama Sandra Fedulo. A Sandra dizia: como você pode legitimar o outro como legítimo outro? Não é que o outro é um pedaço teu. O outro é outro mesmo. É outro. É não você, não eu. Como é que eu legitimo essa pessoa que não é quem eu sou, que eu não conheço? E que às vezes, por eu achar que eu conheço, eu acho que eu sei o que é melhor para ela fazer. E não, a gente não sabe. A gente tem uma ideia. Eu fico pensando, enquanto eu estava me preparando para vir conversar contigo, falei, cara,
tive alguns momentos que eu aprendi coisas muito importantes. E eu lembrei de uma coisa que quando eu era adolescente, um dia eu estava discutindo com meu pai alguma bobagem. Na época, hoje eu digo bobagem, na época era algo muito sério, tá? Com certeza. Provavelmente que horas eu ia voltar para casa naquele sábado, devia ser algo assim. Mas era muito sério para mim. E eu me lembro de eu discutir com ele e meu pai dizer para mim assim: você precisa entender que eu estou fazendo isso por você porque eu não quero que você se machuque. E eu respondi para o meu pai: me deixa me machucar? Eu tô super afim de me machucar. Na época, eu achei que era a resposta corretíssima. Meu pai ficou quieto, não me lembro o que aconteceu depois, provavelmente a gente chegou em algum acordo. Beleza. Anos depois, tô eu fazendo exatamente a mesma coisa com a minha filha. Falando para ela, não, mas se você não faz assim, porque se você fizer assim, vai dar errado. E ela vira para mim, não diz a mesma palavra, mas deixa eu escolher aquilo que é importante para mim. Eu sei o que é melhor para mim. E se eu errar, depois você me ajuda. Mas agora eu quero fazer a escolha. E aí eu me dei conta. Nossa, eu levei tanto tempo para conseguir entender que o outro é o outro. Minha filha, hoje em dia adulta, na época adolescente, ela tinha as coisas que ela queria escolher. Eu, adolescente, eu também queria. Qual era o papel que hoje em dia eu vejo, e é super difícil esse papel de pai e de mãe? Tá ali do lado, na hora que você vai ter que juntar a criatura que você imaginava que ia dar algo errado. É claro, não estou dizendo que a gente deixa quebrar a cara assim forte, mas algumas coisas são necessárias para a gente aprender. Sim. E para isso, eu tenho que acreditar que o outro consegue, que ele tem essa potência, que ele é outro, ele tem outro desejo, ele é outra pessoa, e por isso está fazendo essas escolhas que às vezes eu não entendo. Nossa, que lindo isso, porque aí você acaba sendo até, se auxilia, né? Porque mais que quebre, né? Que é o que você falou de quebrar a cara e a pessoa se quebra mesmo. Você ajuda a ser a cola, a pessoa vai ter que se colar sozinha, mas você ajuda a ser essa cola e não a que fala, não disse que ia dar, né? Porque bem mesmo, que dá essa vontade até de falar, viu que estava certo, mas a pessoa, para ser quem ela precisou passar por isso. Exato. E isso não é só na relação de pais e filhos, isso é em qualquer relação, numa relação de trabalho. Quantas vezes a gente não deixa a pessoa que está trabalhando com a gente poder aprender do jeito dela? A gente quer direcionar e controlar, então tem aqueles chefes super microgerenciadores de tudo, todo controle. Hoje em dia tem toda essa discussão, controla ou não controla o trabalho à distância, a tela que a pessoa está usando. Céus, não tem limite. O controle desse jeito não tem limite. Você fala de casais. Hoje em dia, se você quiser controlar outra pessoa, você pega o celular e você controla onde ela está, o que ela está fazendo. Que absurdo! Que absurdo! Como é que a gente deixa isso chegar nesse ponto? Às vezes revestido de estou cuidando, é segurança, mas é um controle de não deixar o outro poder viver a própria vida. E aí é algo que eu acho super importante, se eu não deixar o outro viver a vida e as escolhas dele, eu não consigo me relacionar com outra pessoa, porque eu quero que ela seja eu não me relaciono com eu mesma, eu sou eu mesma, mas eu não sou o outro, então eu preciso dessa distância, eu preciso que o outro seja outro, até para eu poder ter uma relação, para eu poder desenvolver algo a partir desse contato. Sim. E como você vê e enxerga nesse lugar, legitimando, se existe um limite, então a gente vê que a pessoa está no caos e aí tem uma coisa que você quer que a pessoa faça, ela está passando por questões. Qual que é o limite de cuidar, né, e controlar, querer que seja do jeito... Que esse caos não é um caos, deixa eu arrumar, deixa eu organizar esse caos aqui para essa pessoa, né? Ou até para mim mesma. Você enxerga um limite, assim, para compartilhar? Eu acho que tem algumas coisas que são limites. Por exemplo, você tem uma criança correndo com uma faca. Cara, não vai dar para deixar ela ver que correr com uma faca é perigoso. Você vai ter que ir lá tirar a faca e explicar para ela. Então, eu vejo que existem algumas situações que realmente você sabe que não dá mais, tem que fazer alguma coisa. Sim. Mas qual é
a possibilidade que você dá de enxergar o mundo do jeito que a outra pessoa está enxergando antes de tomar o controle. Como é que a gente consegue se colocar no lugar do outro, e é sempre imperfeito, é impossível a gente se colocar totalmente no lugar do outro, mas tentar enxergar o mundo do jeito que aquela pessoa está enxergando e oferecer possibilidades para ela. Oferecer. De novo, eu não deixaria uma criança pequena correr com uma faca. Eu não tentaria me colocar no lugar dela para descobrir, não. Primeiro eu vou agir, depois eu vou conseguir resolver isso. Mas a maior parte das situações que a gente se mete para resolver não são perigosas desse jeito. A gente tenta prevenir algo que ainda não aconteceu, que a gente julga insuportável, mas talvez não seja insuportável para outra pessoa. Sim. Talvez ela tenha base, talvez ela precise dessa experiência. Voltando de novo para a educação, muitos pais se preocupam muito, nossa, meu filho, minha filha vai repetir de ano. Talvez seja importante. Talvez, em algumas situações, uma frustração muito grande, eu entendo os estudos que dizem que repetir de ano não ajuda, eu concordo, mas em algumas situações, você precisa passar por algo um pouco traumático para você conseguir se reorganizar. E não é um grande problema. É um grande problema uma pessoa perder um ano. Não. Por que a gente precisa evitar tudo isso? Uhum. Por que a gente precisa evitar toda angústia? E aí a gente não ensina, né? A gente não deixa o outro crescer do jeito que ele poderia crescer. Sim, e Regina, quando você fez, né, você contou os 2 casos caóticos seu, e principalmente quando você também fez a mudança, os 2 relacionados à carreira e também a grande mudança de carreira. Você sente que teve alguém que tentou ao seu redor, ai, não faz isso, né? Tem certeza? Várias pessoas, com medo que eu fosse me machucar. Mas eu tive a sorte de ter pessoas, principalmente nessa minha segunda mudança de carreira, eu tive 2 pessoas que foram muito, muito, muito importantes. Meu marido e minha filha. Olha! Porque eu fiz essa mudança, eu larguei a vida acadêmica para ficar só no consultório em 2021. Então, vamos lembrar, 2020 teve a pandemia, 2021 as pessoas ainda estavam em casa, não em casa, e a gente ficava muito, muito só nós 3, porque aquele negócio de distanciamento social, e eles viram a minha angústia onde eu estava. Eu tive, obviamente, eu faço terapia desde que eu completei 15 anos, acho que eu parei, voltei, mas faço até hoje. A minha psicóloga, um dia, ela colocou uma questão muito direta para mim, assim, nossa, mas a tua decisão está dependendo do quê? Você vai morrer de fome? Qual o problema que você não consegue tomar essa decisão agora? E aí me deu um choque, assim, meu Deus, nossa, eu tenho escolhas que eu não estou vendo, parece que eu estou colocando um muro onde não existe. Então, ao mesmo tempo que eu tinha pessoas dizendo, sério, você vai fazer isso? Nossa, você vai abrir mão? Na hora que eu pedi demissão, várias pessoas vieram conversar comigo, você tem certeza? Nossa, mas você vai abrir mão de uma carreira de tantos anos, é isso que você vai querer fazer? Minha família mesmo, você tem, olha, você está sabendo, né? Agora você vai sair de um trabalho formal, CLT, você vai passar a trabalhar diferente, não tem férias, não tem plano de saúde, tudo bem. E eu vejo que essas pessoas falaram com a melhor das intenções, tentando me proteger de alguma forma. Mas algo me dizia que eu tinha tanta certeza que era tão, tão importante para mim, quase que é muito difícil eu imaginar que tivesse outra saída. Talvez eu me ceguei, talvez existissem outras saídas, mas naquele momento eu olhava e dizia, a saída tá aí, parece que tinha uma luzinha, sabe aquelas de filme? É por ali que vai. E vou. E aí essas pessoas que me ajudaram, acho que eu resumo meu marido, minha filha, psicóloga, meu pai, minha mãe, minha irmã, a hora que eu disse não, eu vou, mesmo as pessoas que não concordaram, e isso é muito importante para mim, mesmo as pessoas que achavam que eu estava fazendo uma loucura, nos meus momentos de caos, elas ficaram do meu lado.
Então, lá atrás, quando eu fui fazer o mestrado, em outras situações da minha vida, foi muito importante ter pessoas que eu considero essenciais para mim, dizendo, ok, a gente vai junto. Mesmo, de novo, Ana Júlia, não é que eles disseram, nossa, concordamos, é por ali. Mesmo dizendo, cara, você está fazendo uma loucura. Mas ok, faz a loucura junto. Acho que isso foi muito importante para mim. Nesses momentos, acho que a gente consegue descobrir mais sobre a gente, óbvio, mas também os que são de verdade. Você fala, ficou, isso daí ficou, essa daí ficou também, você começa a entender melhor, né? Até, e não significa que é todo mundo, que, nossa, não, só vou ficar com a de verdade, mas você sabe realmente quem você pode contar, independente do que aconteça, independente do que é certo, né? Ou do que é certo, do que é errado, que de fato te legitima. E quando você perguntou qual é o limite, eu acho que o limite é esse. O limite é você entender que o outro tem autonomia de decisão na vida dele. E é tão difícil, né? Porque a gente acha que o outro não está vendo. Não, o outro tem autonomia para poder fazer, e a gente está ali por perto para dar uma ajuda, porque às vezes a gente está certo mesmo que vai dar errado, mas tudo bem, faz parte do aprendizado e da autonomia da outra pessoa. Sim, sim. E começando a finalizar esse papo maravilhoso, quando a gente está falando de caos, e depois a gente fala de um monte de coisa, né? A gente foi abrindo várias abas do buraco negro cheio de matéria, a gente foi pegando várias matérias. O que você enxerga nos dias de hoje dessas situações caóticas que você viveu, que são atributos positivos seus? Eu acho que uma das coisas que eu considero muito positiva, eu sou muito decidida. A hora que eu decidi fazer, eu faço e eu vou adiante. É uma resiliência do lado positivo. Porque eu acho que resiliência demais, tudo demais é ruim, né? Resiliência demais também quebra a gente. Eu tenho uma capacidade de enfrentar algumas coisas desagradáveis pelo tempo suficiente até que passe. Tem um lado super bom, que é esse lado que eu vou adiante, mas tem um lado que poderia não ser tão legal, que seria eu me acomodar numa situação ruim. Mas eu não tenho essa parte da acomodação, não existe muito na minha vida, eu nunca me acomodei. Acho que é por isso, né, que eu tenho economia, psicologia, comecei publicidade, escrevi um livro, eu mudei, já morei em vários lugares. Essa parte da acomodação não chegou para mim, não é uma coisa que eu goste. Sou super tranquila, sou calma, mas não consigo ser acomodada. Tá fora de mim. Muito bom, até porque a acomodação e a tranquilidade, né? Você é tranquila, mas não é acomodada. Muitas vezes as pessoas associam e mostra que não necessariamente. Dá para ser tranquila e fazer as mudanças, os ajustes, os caos necessários, né? Que precisam ser feitos. E eu acho que tem algumas pessoas que elas dizem aquela frase, como é que é? Você precisa sair da sua zona de conforto. E eu luto muito contra isso. Não, ninguém quer sair da zona de conforto. Eu não quero. Eu quero ficar confortável. O meu objetivo, como ser humano, é estar num lugar confortável. Agora, você precisa sair da zona de acomodação, que não é conforto. Conforto é um lugar agradável, é um lugar, muitas vezes, que você está crescendo, pode ser um lugar que você está trabalhando, que você está se empenhando, isso é conforto. Acomodação pode ser um lugar horroroso, mas que você decidiu que não tem como, ou que não quer fazer nada para sair desse lugar, que pode ser desconfortável. Se ele for confortável, tá, é sua escolha. Mas quantas pessoas a gente vê que ficam no lugar de acomodação no desconforto? Elas se acostumam a ficar no desconfortável. E aí é muito, muito ruim.
Nossa, muito, muito legal esse paralelo, porque realmente, e tem até muitos falam na internet, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. Você fala, poxa, eu não quero, cara, como confortável aqui, mas a acomodação é completamente diferente. Tem até aquele meme do cachorrinho tomando café e tudo pegando fogo atrás. Tá pegando fogo, o cachorrinho tomando café, ele tá passando mal, ele vai morrer, ele vai pegar fogo. Mas ele tá passando mal, ele tá acomodado, não tá confortável. Mas tá acomodado tomando seu cafezinho, né? Que tá queimando tudo. Muito interessante isso, porque até voltando para o caos, talvez esteja acontecendo um caos na vida da pessoa, mas se a pessoa não enxergar dessa forma, ou se ela estiver acomodada, não será um caos para ela, né? Vai ser algo que ela vai se acostumando e não Isso. vai usar disso para mudar, para ajustar, ou para ser um trampolim, ou para se jogar em alguma outra coisa, né? Então, adorei essa reflexão. Eu vejo isso. Por isso o caos não é tão problema assim. E, de novo, eu acho que tudo depende da pessoa, tudo depende das condições que ela tem. Eu estou falando de um lugar de muito privilégio, eu pude escolher. Se eu talvez estivesse numa família que a renda fosse mais baixa e que eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive de estudar, quando eu estava fazendo pós-graduação, era final de semana, eu trabalhava de segunda a sexta e final de semana fazia pós. Quando eu fui fazer formação, eu tinha que me dedicar para estudar. Quando eu fui fazer faculdade, cara, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia tudo junto. Mas eu tive como fazer isso. Eu entendo que algumas pessoas não têm a mesma oportunidade. Então, eu considero até mais injusto se eu não tivesse usado esse caos para fazer alguma coisa, porque eu Sim, tive essa chance, né? E eu entendo que tem algumas pessoas que é muito, uma mudança de carreira, uma mudança de vida é muito mais complicada. Mas, de novo, é muito mais complicada. Impossível, eu já acho mais, mais difícil, porque algumas coisas a gente pode ir tentando mudar aos poucos. É claro que daí o tamanho, a proporção vai ser menor, mas como é que você pode mudar? Você não precisa se acomodar numa situação ruim, num emprego chato, numa relação que não está funcionando, não tem porquê, as coisas podem mudar. sim, sim. Ai, adorei. E com isso, a gente encerra o capítulo de hoje. Muito obrigada, Regina. Foi maravilhoso te ter. Obrigada por tudo que você compartilhou, pela sua história. Foi extremamente inspiradora. Dentro desse episódio, tem uma série de caídas de fichas e que vai ser importante para a gente até usar num momento de caos, porque quando a gente não está no caos, é muito fácil falar do caos, inclusive. Durante o caos, falar do caos é diferente. Mas é importante a gente ir caindo e entendendo em si eu vou usar a palavra benefícios de uma forma muito cuidadosa, mas que tem. É que na hora a gente não vê. A gente está no meio do olho do furacão, a gente não enxerga. Só depois a gente fala, caramba, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria aqui. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua presença, por tudo que você fala, por tudo que você ensina. Você é extremamente inspiradora. Siga inspirando por onde você passa, assim como você me inspirou e que a gente agora está conversando. Você é incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria dizer uma última coisa enquanto você estava falando. Eu fiquei pensando que realmente são nos momentos mais difíceis que a gente precisa lembrar disso, né? Eu gosto de meditação e é super tranquilo meditar de manhã quando se acorda e tá tudo ótimo, né? Mas lembrar de respirar na hora que você está no caos é bem mais difícil, né? Então, é a mesma coisa. Como é que a gente consegue usar tudo que a gente tem justamente nessas horas de caos? Para mim foi um prazer estar aqui. Passou super rápido o tempo e fiquei muito, muito feliz da gente poder ter essa conversa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Gente, nossa, o que foi isso, hein? Meu Deus do céu, que episódio incrível. Quero muito saber como foi pra você. O que mais me pegou e o que fez mais eu ficar pensando e repensando foi como a Regina trouxe que coragem.
tá extremamente associado aos momentos de caos. Como é naquele momento que a gente toma um vai filhona, que a coragem vem. Isso, se for para eu pegar um ponto principal de tudo que a gente falou, foi o que mais me tocou e que mais ficou ressoando e segue ressoando aqui na minha mente. Me conta como foi para você também esse episódio, o que mais te chamou a atenção nos comentários. Quero muito conversar, quero muito que a gente troque mais. E até o próximo episódio.